Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos dar início à nossa ministração sobre discipulado. Alguns dos irmãos têm esse livro do pastor Messias dos Santos, tem e trouxe. Um irmão trouxe, outro trouxe, alguns trouxeram. Eu pedi aos irmãos para projetar os slides aqui, por gentileza. Líder de departamento, tem quantos aqui? Dê um sinal para nós aqui para a gente poder ver. 1, 2, 3. Líder de jovens, tem quantos? Lá na secretaria. Senhoras, algum? Tem, a irmã ali. Senhores, eu não sei se a Helene também, senhoras. Senhores, eu não sei se está tendo a liderança de senhores, mas tem alguns líderes aí. Nós vamos falar hoje de integração, meus irmãos, e é fundamental que a liderança da igreja ela esteja, além dos discipuladores, é claro que essa é uma ministração para os discipuladores, mas também é uma ministração para a liderança, especialmente líder de adolescentes, líder de jovens, líder de senhoras. Por quê? Porque quando o novo convertido ele está na igreja, ele precisa ser integrado. E o nosso departamento de discipulado, evangelismo e missões, ele consegue fazer a integração até determinado ponto. De um ponto para frente, aí a liderança dos departamentos precisam nos ajudar, precisam integrar essas pessoas. E realmente é um trabalho que precisa ser feito. Então está aí o discipulador e a integração do discípulo. Próximo slide. O que é ser discípulo? É ter um compromisso inarredável com o mestre. E esse compromisso se mantém durante toda a existência do discípulo. O que é ser discípulo, meus queridos irmãos? É nós estarmos comprometidos com a obra de Deus. Mais do que estarmos comprometidos simplesmente com a denominação ou com a igreja local, ser discípulo é nós estarmos comprometidos com o próprio Jesus. É nós entendermos qual que é a ordenança dele para nós. É nós sermos o que? Testemunhas. Está aí em 2 Timóteo 2,2. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, qual que é a dinâmica do reino de Deus, do reino de Cristo? Eu sou um discípulo, eu sou ensinado, mas eu não sou ensinado para reter o conhecimento que eu recebi. Eu sou ensinado para transmitir aquele conhecimento para outro. Essa é a dinâmica do reino. Então nós que estamos aqui, nós precisamos fazer o quê? Transmitir o conhecimento que nós recebemos. Nós precisamos passar esse conhecimento para frente para que façamos mais discípulos, para que nós possamos integrar. Então isso é nós sermos discípulos. Quantos aqui nessa noite são discípulos de Cristo? Amém. Tem alguém que não é discípulo aqui, irmão? Todo mundo, né? Agora a pergunta é: nós estamos fazendo a obra do discípulo, do discipulador? Sim ou não? É uma decisão. Na verdade, a gente fazer a obra do discipulador é uma decisão. É nós decidirmos fazer na prática aquilo que Deus mandou. E como seria isso? Nós temos que estar alcançando novas vidas e edificando essas vidas, como nós veremos. Pode passar o próximo slide. Os deveres do discipulador: integrar o discípulo. A integração do discípulo significa o quê? A pediatria espiritual, cuidar dos novos convertidos e assumir a paternidade espiritual e não deixar o novo convertido isolado, mas integrá-lo na igreja. Vamos falar de integração. Veja bem, nós temos
adolescentes convertidos na igreja, sim ou não? Sim. Temos jovens convertidos na igreja, sim ou não? Sim. O que pode estar acontecendo, não só na nossa congregação, mas em outras congregações? Nós temos essas pessoas convertidas, mas às vezes não existe uma integração dessas pessoas no meio que ela deve fazer parte. Não existe, por exemplo, a integração do jovem novo convertido no meio da juventude. Eu não quero ser aqui muito crítico, irmãos, até porque a nossa palavra aqui tem que ser a palavra de incentivo, mas nós sabemos que infelizmente existe no nosso meio pessoas com dificuldade de ser integradas. Chega ao meu conhecimento, já chegou ao meu conhecimento, pessoas que querem fazer parte, pertencer, mas têm dificuldade. Por quê? Porque às vezes nós da congregação, nós ficamos em contato só com aquelas pessoas que nós temos costume de ter contato, só com aquelas pessoas que nós costumamos estar conversando. Então às vezes vem uma senhora que é nova convertida, uma jovem nova convertida, e a gente fica até um pouco constrangido, porque chega uma reclamação para nós, e já chegou para mim algumas, de que a pessoa não está sendo integrada, e a gente tenta fazer o que é possível no nosso departamento. Porém, nós temos que perceber que essa é uma tarefa da igreja e dos departamentos. Por isso que eu pedi para os líderes de departamento estarem aqui. Por quê? Porque os novos convertidos, eles devem ser discipulados por nós, mas a liderança dos departamentos precisam estar atentos com relação a essa integração. Precisam inserir esses novos convertidos na vida da igreja. Eles têm que ter o pertencimento. Porque, irmão, se alguém ela está frequentando uma congregação, mas ela sentir que não faz parte, ela vai embora. Nós precisamos ser práticos com relação a isso. Se elas não sentirem que fazem parte daquela congregação, se elas não forem acolhidas, se ninguém conversar com elas, se os jovens não conversarem com os jovens novos convertidos, os adolescentes, etc., eles muitas vezes não ficam na congregação. O discipulador, ele tem um papel. O nosso papel nós temos explicado para os discipuladores: o papel de discipular, o papel de cuidar, o papel até mesmo de integrar. O discipulador é essa ponte entre o novo convertido e as lideranças. O discipulador ele tem a função de estar apresentando o novo convertido para as lideranças do departamento, para o pastor da congregação, para as lideranças locais. Essa função o discipulador ele pode fazer, de apresentar, de dizer quem que é o líder, quem que está à frente do departamento. Mas os líderes de departamento precisam também, a partir daí, tomar uma medida. E a medida tem que ser prática. A medida tem que ser prática. Nós precisamos, às vezes, sair um pouco da teoria, sair um pouco de reclamações em grupo, e nós temos que fazer alguma coisa na prática. Porque muitas vezes ficar só falando em grupo não vai resolver. Nós temos que fazer. Nós temos que chegar. Quem que é a pessoa que é novo convertido? É a fulana de tal, é o Beltrano? O que nós podemos fazer para inserir ela no nosso meio? Vamos fazer o que tem que ser feito. Vamos destacar alguma jovem para estar ajudando aquela pessoa a se integrar. Então essa integração ela precisa ser feita de uma forma prática. Amém, meus irmãos? Aqui fala assumir a paternidade espiritual. Isso aqui é interessante, porque o que vem a ser a paternidade espiritual, irmãos? O apóstolo Paulo, ele era o pai espiritual de muitos discípulos. Dentre eles se destaca quem? Timóteo. O novo convertido, ele é praticamente um recém-nascido espiritual. Ele não tem ainda a estrutura para estar recebendo tudo que a igreja tem para oferecer. O que o discipulador ele vai fazer? Ele vai fazer a intermediação. Essa questão que nós fazemos, irmão, de ministrar o manual prático do discipulado para os novos convertidos é fundamental. A gente tem tido experiência com relação a essa ministração
Ontem mesmo nós estávamos na residência de um novo convertido, na verdade. A irmã já tem mais ou menos 9 anos de crente, mas o marido não. Mas eu achei interessante que quando nós chegamos lá, você vê a alegria que as pessoas têm de receber. Eles não estavam apenas os dois, eles estavam, não estou vendo eles aqui nessa noite, mas eles chamaram também as filhas, tinha uma irmã lá na casa. Ou seja, os novos convertidos, em boa parte, eles têm a alegria de receber o discipulador. Eles têm a alegria de receber alguém que vai transmitir a mensagem. Só que muitas vezes falta essa ponte, falta essa iniciativa de ir até onde o novo convertido está, de estar com o novo convertido no local dele. Porque veja, nós queremos que o novo convertido esteja aqui na igreja e nós imaginamos que vamos fazer todo o trabalho aqui. Não funciona assim. O nosso contato com o novo convertido aqui na congregação, ele é muito limitado. Concorda comigo? Sim ou não? É muito limitado, irmãos. A gente fala aqui, Pai do Senhor, tal, vai embora, cada um para a sua casa. O nosso contato aqui com o novo convertido é limitadíssimo. Quem está discipulando, Gabriel, a Lígia, os demais irmãos, Isaías, que está discipulando, podem testemunhar a diferença de você conversar com o novo convertido durante 1 hora de ministração e a diferença de você estar aqui na igreja tendo um contato praticamente casual com o novo convertido, que muitas vezes nós não sabemos profundamente quem é aquela pessoa. Então essa integração, ela tem que ser uma integração que a gente tem que ir onde o novo convertido está, para que ele se sinta à vontade de estar no nosso meio. Até porque o novo convertido, ele não vai ter tempo de falar conosco o que ele sente, muitas vezes aqui só na igreja. A gente vai conhecer o novo convertido conversando com ele em outra ocasião, em outros lugares. E eu deixo essa deixa para os líderes de departamento também, porque imaginar que a integração de novo convertido vai acontecer só num culto é uma ilusão. Não vai acontecer. A integração do novo convertido com relação ao departamento requer visita, requer a liderança estar presente onde o novo convertido está, requer um cuidado, pelo menos até ele se integrar. Porque, caso contrário, esses contatos que nós temos aqui no culto, eles são muito pequenos para a gente dizer que isso é de fato uma integração. Próximo slide, por gentileza. A integração é desenvolvimento, a multiplicação, preservação é desenvolvimento e conhecimento, crescimento, maturidade daqueles que se convertem a Cristo. Esse é o conceito do pastor Messias. Veja aí, desenvolvimento, multiplicação, preservação, crescimento e maturidade. Isso é integração. Olha o tanto de etapas que tem. Até o crente chegar a ser um crente maduro, ele vai levar um tempo. E nessa caminhada é que ele precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda para que chegue à maturidade. Próximo slide, por favor. Multiplicar e edificar. Nossas igrejas não padecem tanto no fator multiplicação, mas certamente padecemos na edificação. Somos deficitários na edificação, somos ruins na edificação. Palavras do pastor Messias dos Santos, está no livro que ele escreveu. O que é que o pastor Messias está falando aí? Em resumo, para ganhar almas, a gente até ganha muitas almas. A Assembleia de Deus talvez seja a igreja que mais ganha almas, ou uma das que mais ganha almas, hoje em dia é a Assembleia de Deus. Qual que é a nossa deficiência? Cuidar de quem nós ganhamos. Nós ganhamos muitas almas, mas a nossa deficiência é o quê? É na edificação dessas almas. Porque a gente ganha e a gente pode pensar que o trabalho está feito, mas não está. Ali é só o início do trabalho. Sim, pastor Carlinhos. 5%. É muito pouco. Muito pouco. 5%. De 100, 5. É isso, né? De 100 pessoas que se convertem, 5 permanecem na igreja. É muito pouco, irmãos.
E é um número que a gente tem que ficar preocupado com esse número. A gente tem que se preocupar, porque são vidas, né? São almas. E a nossa parte aqui, eu penso que a principal missão do crente aqui nessa terra é justamente essa. Esse é o meu conceito. Nós estamos aqui como cristãos para isso. É o principal. É nós estarmos levando almas para o reino de Deus, edificando vidas. Essa é a nossa função principal. Quando nós estivermos lá com Deus, acho que Ele vai perguntar principalmente isso, né? Quantas almas você ganhou? Quem você ajudou? Acho que vai ser isso aí que vai ser perguntado lá. Só que a boa notícia que nós temos aqui é que este culto aqui hoje nessa noite, qual que é a ideia deste culto? É a gente melhorar. A boa nova que eu tenho para ensinar para os irmãos aqui nessa noite é que a ideia é que nós podemos melhorar. A ideia é que nós podemos reter mais. Eu ousaria dizer, eu vou ser um pouco ousado nas minhas palavras aqui, que a nossa igreja tem retido mais do que 5, pastor Carlos. Acho que a nossa igreja com o discipulado está conseguindo reter um pouquinho mais do que 5%, graças a Deus. Nós temos tido um pouco de êxito aqui, mas a gente precisa ainda melhorar. Nós precisamos de mais novos convertidos sendo acompanhados, sendo batizados e sendo edificados pela igreja. E essa é uma obra, irmãos, eu não canso de dizer, essa é uma obra de toda a igreja. Todos nós precisamos estar envolvidos nessa obra. Você é capaz de discipular alguém, né? Quem imagina que é difícil discipular alguém? Irmãos, eu vou tentar ser bastante objetivo aqui nas minhas palavras. Quem exerce qualquer cargo de liderança na igreja, de departamento, ele pode ser um discipulador. Não tem outro conceito, ele pode ser um discipulador. Se a pessoa ela serve para ser um líder de departamento, ele serve para discipular. E na realidade, precisa abraçar o discipulado. Principalmente os líderes de departamento. Abraçar em que sentido? Primeiramente, dando exemplo, discipulando. E segundo, incentivando os outros a discipularem também. Por que eu falo isso? Nós precisamos de jovens para discipular jovens, irmãos. Nós precisamos de adolescentes para discipular adolescente. Nós precisamos de senhoras para discipular senhoras. Então nós precisamos que a igreja se envolva. Nós precisamos de obreiros para discipular pessoas mais maduras. No discipulado, eu estava falando ontem lá, nós nos deparamos com muitas situações difíceis, situações de libertação. Nós já nos deparamos e vamos nos deparar em outras situações de libertação. Então nós precisamos de obreiros que tenham estrutura para trabalhar nessa área de libertação. Obreiros maduros que vão encontrar com alguém que está com algum tipo de situação que vai precisar de libertação e que vai estar à disposição para fazer essa obra. Então a igreja ela tem que entender e tem que se envolver. Não é uma obra do Silmar, não é uma obra do departamento de evangelismo, é uma obra de toda a igreja. Tanto é que eu tento inserir todos os irmãos nesse projeto, todos quantos quiserem entrar, porque a gente também não pode obrigar, mas eu tento conscientizar a igreja que essa obra precisa que você se disponha, porque não existe milagre no discipulado, é serviço. Não tem outra coisa, é serviço. E dá trabalho. Não é fácil desse tanto não. É muito bom, irmãos. É maravilhoso o discipulado, só que dá um pouquinho de trabalho. Próximo slide, por favor. Estratégias de integração. Como é que nós podemos integrar os novos convertidos? Contato pessoal. O que é o contato pessoal, irmãos? Pegar na mão, conversar pessoalmente, né? Alguém se converteu na nossa congregação, vai lá, conversa com a pessoa, faça uma visita, pega dados dessa pessoa, onde é que mora, o que é que faz, onde é que trabalha. Nós temos que ter esse contato pessoal com as pessoas, até para nós entendermos como que a gente vai abordar, porque cada pessoa tem uma história. A mesma abordagem não serve para todo mundo, cada um tem que ser abordado de uma
maneira. Então nós temos que ter o contato pessoal. Volto a falar. Um jovem se converteu, um adolescente se converteu, uma senhora se converteu. O que é que nós esperamos? Que a liderança dos departamentos estejam atentos, estejam trabalhando juntamente conosco. As lideranças precisam estar atentas a quem está se convertendo na igreja. Se converteu, tem que ter o contato pessoal. Nós temos o discipulado aqui, o discípulo que vai acompanhar, temos. Mas isso não significa que a liderança do departamento não deva fazer uma visita. Deve fazer uma visita, deve estar lá presente na residência de quem se converteu, deve estar lá conversando com a pessoa, até para a pessoa entender, irmãos, que ela faz parte da congregação. Quando alguém vai lá visitar o novo convertido, ele entende: eu faço parte daquela congregação. Aqui está Atos 20, versículo 4, as pessoas que foram acompanhadas. Olha aí, se você quiser colocar o nome do seu filho, só para ter tá lá, Aristarco, Gaio, Timóteo, são pessoas, Tíquico e Trófimo, dá para colocar até em gêmeos. Foram pessoas que foram acompanhadas, entendeu? Acompanharam essas pessoas. Paulo era um discipulador porque ele acompanhava. E olha que ele não estava no tempo que nós estamos aqui com tanta facilidade. Mas aí, irmãos, o outro slide aí, eu estou passando rápido para tentar terminar na hora. Oração pessoal. Agora essa é por discipuladores. Quem de vocês tem orado pessoalmente pelo seu discípulo? Tem orado, irmão? Nós temos que orar pelos nossos discípulos. Orar pessoalmente. Você tem que ter pelo menos um tempo para você orar. Deus, abençoe fulano de tal. Ajuda fulano de tal na caminhada. Faz o fulano se firmar, faz a Beltrano se firmar. Deixa eu perguntar para a igreja. Essa oração faz diferença, sim ou não, irmãos? Sim. Faz muita diferença. Os irmãos gostariam que alguém orasse por você, sim ou não? Todos nós queremos. A gente quer oração, ninguém vai recusar a oração. Agora imagina um novo convertido. Agora não precisa me responder. Responda só para você mesmo. Você que está aqui ao alcance da minha voz, quantas vezes nesse ano você orou por um novo convertido da igreja? Não me responda, responda para você mesmo. Quantas vezes nesse ano você orou por um novo convertido da nossa congregação? Porque nós oramos por muitas coisas, né? Principalmente pelos nossos desejos. Deus me dá uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá salário bom, Deus me dá não sei o que. É assim ou não é, irmãos? Deus me ajuda nisso, Deus me ajuda naquilo. Quantas vezes nesse ano você orou por um novo convertido aqui da congregação? Se não orou, ainda está em tempo, irmãos. Nós estamos no começo do ano. Você tem o resto do ano todinho. Se você não tiver um novo convertido para orar, me procure. Nós temos uma lista lá de novos convertidos, eu te passo. Ó, tem esse. Você pode orar por eles. Agora, os discipuladores precisam orar pelos seus discípulos. Precisam interceder. É chamada oração intercessória. Pode passar o próximo aí, meu irmão, por favor. A representação pessoal está falando mais na questão de Timóteo, que representava o apóstolo Paulo. Ixi, o que deu aqui, Jesus? Misericórdia. Pode passar o próximo aí, irmão. Vou fazer por aqui mesmo. Correspondência pessoal. O que é isso aqui? No tempo de Paulo, como é que acontecia? No tempo de Paulo, qual que era a correspondência? Carta. Certo? Hoje, o que é que a gente pode usar nessa correspondência pessoal? WhatsApp, o que mais? Ligação telefônica, e-mail, foi você que falou e-mail, Lázaro? E-mail, né? O que mais? Instagram, o povo usa Instagram para tanta coisa, né? Manda a arte da igreja, irmão, para o novo convertido. Manda o convite da igreja lá. Às vezes tem
alguma coisa que a mídia fez aqui na igreja, um culto que aconteceu, que foi bacana, manda para o novo convertido e fala: olha como aquele culto lá foi legal. Por exemplo, teve um culto aqui dos adolescentes, culto das profissões, parece que foi bastante movimentado aqui. É um momento ideal para trazer novo convertido, irmão. Um culto desse das profissões aqui, que o pessoal está aqui caracterizado e tal, o novo convertido vem e vai gostar do culto desse aí, vai querer participar, né? Então, os novos convertidos, eles precisam dessa correspondência pessoal, desse contato. Vai ter o culto. Nós que estamos aqui na congregação, nós já estamos mais acostumados. Por exemplo, nós estávamos conversando com os novos convertidos ontem. Eles não estavam no grupo da igreja. Se você sabe de um novo convertido que não está no grupo da congregação, avisa aí os vice-pastores, avisa as pessoas que são administradoras do grupo, para poder inserir, porque lá ele vai estar acompanhando a programação da igreja. Hoje tudo isso faz parte, irmão, de nós estarmos integrando o novo convertido. Por exemplo, uma pessoa que faz parte do grupo da congregação, você acha que ele se sente mais parte da congregação, sim ou não? Sente. Tem gente que não liga muito para isso, mas já tem outros que ligam para isso, já tem outros que se importam com estar fazendo parte do grupo. Tem uns que falam até com orgulho, né? Ó, estou no grupo da igreja, não sei o quê. Então isso faz parte. Por exemplo, o jovem. Os jovens têm um grupo de jovens, sim ou não? Tem, né? Coloca no grupo de jovem, irmão. Ah, mas não se batizou ainda. Não tem problema. Ele é um congregado, ele está frequentando a igreja. Não tem problema nenhum estar lá no grupo de jovens. Tem, pastor? Nenhum. Não tem problema. Ele é um congregado da nossa igreja. E ele tem que estar para as programações. Os jovens dos jovens, dos adolescentes, as senhoras, colocar no grupo da CIB. Porque ele vai estar a par do que está acontecendo na igreja. Você pergunta às vezes para o novo convertido: você foi no culto tal, você sabia que ia ter? Não sabia, que não está nem no grupo. Então isso é uma falha que às vezes a gente comete. A gente vê a pessoa muitas vezes aqui, ela se converte, a gente fica feliz e pronto, acabou a missão. Tem um tanto de coisa que a gente pode fazer e às vezes não faz. Pode passar o próximo. Já falei disso aí, para ganhar tempo. Práticas de integração, classe de novos convertidos, adoção e roteiro de integração. Isso aqui nós tentamos fazer na nossa congregação, mas nem tudo que a gente tenta dá certo, né? A classe de novos convertidos nós tentamos fazer, mas por falta de espaço físico a gente teve um pouco de dificuldade. Mas é importante que exista esse momento. Ontem, participando lá desse discipulado, eu percebi que o discipulado em grupo parece que ele é bem interessante. Você tem uma sala de discipulado, eu achei uma dinâmica bem boa, que lá não foi discipulado 1 a 1. Lá tinha umas 5 pessoas participando do discipulado. Eu achei curioso que nessa experiência que a gente teve ontem lá, a gente ministrando a lição, era até o credo só que nós estávamos ministrando, uma das jovens fez uma pergunta lá no meio do discipulado, daí acendeu a luz assim, falei: olha, de repente dá para a gente tentar ampliar a ideia do discipulado. Ao invés de fazer só o discipulado 1 a 1, tentar fazer uma sala de discipulado, tentar fazer para otimizar o discipulado, para deixar mais pessoas envolvidas, né? E às vezes até para trazer as pessoas para a igreja, porque nem sempre vai conseguir receber na sua casa e nem sempre nós vamos ter essa disponibilidade. Mas talvez trazendo para a igreja um grupo de discipulado, de repente pode dar certo. Próximo. Qualidade do discipulador. Tem que ser exemplo na palavra, pode passar o próximo. Nas atitudes. Irmãos, nas atitudes. Isso aqui é bem sério. Um novo convertido. Qual que é a principal Bíblia que o novo convertido lê? É claro que ele lê a palavra de Deus, mas qual que é a principal? É a vida do crente. Concorda comigo? O novo convertido, que ele vê no crente um monte de atitudes ruins, o que é que ele vai pensar da congregação? O grande X da questão é que não é só a atitude ruim, não está prejudicando, não é só a pessoa que tem, prejudica a congregação inteira, irmãos.
Olha só que coisa séria. Porque o novo convertido vê aquele crente fazendo tanto de coisa que o crente não deve fazer. O que ele vai pensar da igreja? Da igreja que aquela pessoa, muitas vezes, vou citar o meu exemplo para não melindrar ninguém, para ninguém ficar melindrado comigo aqui. Digamos que seja eu, um evangelista, um professor da escola dominical, um pregador da igreja, um líder de departamento. Aí aquela pessoa nova convertida vê o Silmar fazendo um monte de coisa errada. O que ela vai pensar? Bom, se aquele lá, que está nesse grau, está fazendo esse tanto de coisa, e eu que sou novo convertido? Então as más atitudes perto de novo convertido vai tirar a chance da pessoa se aproximar da igreja. Tem uns que não ficam, irmãos. Tem uns que se apaixonam por Jesus e ficam. Agora já tem outros que vê as atitudes ruins e não ficam. Então nós temos que ter cuidado com essa questão aí. A próxima aí, por favor, irmão. Bom testemunho, praticamente a mesma coisa. Próximo. Pronto a ser imitado. Meu irmão, nós que somos cristãos, temos a coragem de dizer, pode me imitar? Quem tem essa coragem aqui? Olha lá, Irilene tem, quem mais? Olha aí, não é todo mundo não. Mas nós todos deveríamos ter essa coragem, né? Pode me imitar, que eu estou imitando Jesus. O apóstolo Paulo, ele falava isso para Timóteo, né? Ele falou para a igreja de Corinto, pode me imitar que eu estou imitando Jesus. Então o que é que um discipulador tem que ter? Ele tem que ser um imitador de Cristo. O que é que o discípulo é? O discípulo é um aprendiz, nós somos discípulos de Cristo. Aí, é como eu falei no discipulado ontem, a gente peca, irmãos, peca. Todo crente peca. Mas o crente não pode viver na prática do pecado, são coisas diferentes. Uma coisa é pecar, outra coisa é viver na prática do pecado. Vamos dar exemplo aqui. Mentir. Tem muita gente que mente, irmão. E tem crente mentiroso? Não é possível. A irmã falou que a maioria ainda, misericórdia. O sangue de Jesus tem poder. A maioria dos crentes são mentirosos. Aí enrolou. Mas aí onde eu quero chegar? Mentir, irmão, a gente pode até mentir, só que não pode ser mentiroso. Existe a diferença de quem mente e de quem é mentiroso? Tem a diferença. Mentir é você contar a mentira lá. Por exemplo, vou citar o meu exemplo de novo para não deixar ninguém aqui contrariado, né? Tem que ter esse cuidado, porque se eu for falar dos outros aqui, não vou ficar achando ruim. Digamos que alguém vai me procurar lá no meu serviço. Eu estou lá na minha sala, só que eu vou dizer, não, fala que eu não estou aqui não. Isso é mentira, sim ou não? É mentira. Só que isso é aquela mentira que a gente conta, é errado, mas conta, né? Alguém te liga no telefone, né, João Paulo? Quero falar com o assessor do juiz. Não, não estou aqui não quero nem saber. Fala que eu viajei, fala que eu não estou no céu. O problema é quando você se torna um mentiroso. A sua vida é só mentindo o tempo inteiro, aí está errado. Então aí você não pode falar, não, me imite que eu estou imitando Jesus, porque Jesus não era mentiroso. Jesus falava a verdade. E às vezes a verdade dele doía no nome das pessoas. Pode passar o próximo aí. O discipulador tem que ser confiável para partilhar as experiências mais íntimas do discípulo. O discipulador, se ele quer integrar o discípulo, irmão, ele não pode ser alguém que não seja confiável. Ele tem que ouvir e guardar aquilo que está sendo falado, especialmente confissão de pecado. Irmãos, deixa eu dar um conselho prático aqui para os irmãos. Eu espero que você ouça esse conselho, principalmente os discipuladores. Se você estiver discipulando alguém, por favor, preste bastante atenção no que eu vou falar. Você está discipulando alguém, alguém te confessou um pecado, por favor, a única pessoa que você deve levar é para o pastor. Não fica levando para a rodinha de amizade sua. Não fica levando nem para o seu esposo ou para a sua esposa.
Certo, irmãos? Porque a gente tem aquela mania, né, de vou falar para você aqui, mas fulano me pediu segredo. Você já está quebrando a confiança, né? Que se pedir um segredo, como é que você está contando para tua esposa ou para teu marido? Ó, estou falando para você aqui, ó, mas fulano pediu um segredo para mim. Você não fala para ninguém não, então você já está errado. Está errado ou não está, irmão? Aí o pior que fala para a esposa, fala para o marido. Aí chega na amiga lá da igreja: fulano, ó, vem cá, vou falar para você aqui, mas fulano pediu um segredo. Irmão, se pediu um segredo, você está falando para mais um. Ainda tem mais essa desculpa, né? Eu estou falando para você aqui, meu irmão, não é fofoca não, é para nós orar pelo fulano de tal. Tem que ser confiável, irmão, não pode sair falando não. Próximo, por favor. Manter uma amizade sincera. Irmãos, isso aqui é importante. O discipulador, ele tem que procurar ser amigo do discípulo. Você quer integrar alguém na igreja? Seja amigo. Se mostre como você de fato é. Não queira ser um professor. Porque esses relacionamentos assim, que são meio formais, eles afastam as pessoas. Não, eu estou aqui para te ensinar, você está aqui para aprender, e é isso aí mesmo. Não, você tem que ser amigo da pessoa. E o amigo vai ser aquele que ele vai procurar nas horas difíceis. Então, se a gente quer integrar as pessoas, não vamos oferecer só a religião, não. Uma das maiores dificuldades que tem para integrar os outros na igreja é que a gente só oferece religião. Só a religiosidade, só aquela coisa, né, formal, quadrada, pesada. A gente às vezes não oferece quem a gente é, a nossa verdade, né, a nossa realidade de crente. E deixa eu te falar uma coisa aqui: às vezes você oferecer quem você é pode curar a pessoa. Às vezes tem uma pessoa que está lá com uma luta danada. Aí ela te conhece, você mostra as tuas lutas para ela também, e fala assim: esse fulano bem está com esse tanto de problema, e está de pé, está louvando a Deus. Então eu posso fazer isso aí também. Então às vezes quando a gente não mostra, deixa eu te falar um negócio: o que mais conecta, por incrível que pareça, né? O que mais conecta as pessoas não são as virtudes, são os problemas, por incrível que possa parecer. Se você ficar conversando com os outros aí, só contando vantagem, a pessoa vai querer abrir fora de você. Agora, se você começar a conversar com a pessoa, mostrando teu lado humano: fulano, olha, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho esse erro, eu tenho essa dificuldade, mas nós estamos lutando, nós estamos tentando, você pode tentar também. Aí vai haver uma conexão. Pensa: opa, esse aqui é gente que nem eu, vou me conectar com esse aqui. Então essa conexão que acontece entre as pessoas não é quando a gente fica tentando mostrar aquela aura de santidade demais, irmão. Santidade que às vezes nem tem. Esse que é o problema. Tem uns que querem mostrar santidade que nem tem, não tem. É tanta santidade que mostra para as pessoas por aí afora. Só que quando vai ver a vida da pessoa, tem um monte de erro também, um monte de dificuldade. Então procura ser amigo das pessoas. Próximo slide, por favor. Pois não. Pode colaborar. Falar o seguinte: o discipulado, quando você convidado, o discipulado, ele tem discípulo, ele tem respaldo também. Sim. O discipulado é confessionário, ele é falado ali e não sai por aí. Exatamente. Então, tem esse respaldo do discipulado. O discipulado fala isso. Justamente. E o contrário também é verdade, né? Porque, assim, irmãos, eu tenho que ter bastante cuidado com essas coisas que a gente fala aqui para não assustar ninguém, né? Porque a gente às vezes falta uma coisa aqui do altar, do púlpito, então o povo fica: meu Deus. Por que eu digo que o contrário é verdade? O que eu quero falar? Se alguém lhe expor um segredo, se alguém lhe expuser, obrigado, irmão. Se alguém lhe expuser, já estou quase finalizando, irmãos, eu não quero tomar muito mais tempo não. Se alguém lhe expuser um segredo, se alguém lhe expuser uma coisa muito íntima, preste bastante atenção, meu irmão. E você contar essa situação e denegrir a imagem daquela pessoa, você pode correr um risco. É bem verdade que a Bíblia nos orienta a não levar causa de um crente contra o outro para a justiça. Orienta ou não orienta? Orienta. A Bíblia orienta. As coisas dos crentes resolve aonde? Na igreja.
chama alguém que tem mais maturidade espiritual e tenta resolver por ali, porque escandaliza. Se você levar uma coisa de um crente contra o outro lá para a justiça, vai escandalizar o evangelho. A proteção que está sendo dada aí não é simplesmente às pessoas, é ao evangelho, para não ser escandalizado o evangelho. Mas eu preciso fazer esse alerta. Se a gente fizer isso, pode sofrer um processo por danos morais, ou quem sabe até um processo criminal, por injúria, difamação ou calúnia, dependendo da circunstância. Então a gente tem que ter essa vigilância. Se a pessoa falou para ti, guarda para você. Leva para o pastor, que o pastor é protegido pela lei. Ele pode ouvir, ele não precisa nem depor nada, que o pastor é protegido pela lei, não é obrigado a falar nada. Leva para ele. Ele tem essa proteção legal aí. O que ele ouve, ele não é obrigado a falar. Nem se o juiz mandar, ele precisa falar. A não ser que seja o Alexandre de Moraes. Eu já não garanto nada. Se for ele aí, acaba tudo, aí esquece tudo que está na lei. Meu Deus, não está gravando, misericórdia. Próximo aí. Tem que ser flexível, adaptar-se a qualquer tipo de pessoa, considerar diferenças individuais, os métodos dos programas, pode passar ao próximo. Não exigir além das capacidades, não censurar fraqueza, entender dificuldade, pode passar ao próximo e último. Tem que ser abrangente. Estou finalizando porque meu tempo acabou. Vai dizer para os irmãos o quê? Eu tenho umas perguntas aí ainda, né? Questões. Como os líderes de departamento, eu quero ouvir vocês agora, se me permitir mais uns 2 minutinhos, rapidinho, pastor. Como os líderes de departamento devem agir na integração, tá errado ali, mas a integração, tá? Tá lá, integração do novo convertido. Os líderes aí, como é que vocês podem fazer? Me ajuda, solução. Quero ouvir de vocês aí. O Anderson Martins, João Paulo, Erilene. Vamos falar. Soluções, porque problema a gente já sabe que existe. Qual que é a solução? Orar, visitar. Ter uma participação, uma integração mais extra-culto. Integração extra-culto. Irmão, deixa eu dar um testemunho aqui, que eu ouvi a pessoa falando, e parece que essa coisa marcou quem falou. Teve um jovem, que ele era jovem dessa igreja, na época que a Simone era líder de jovem. A Simone era líder de jovem, esse jovem era um jovem que estava meio desviado. E naquela época, os jovens faziam visita aos domingos à tarde. E aí, eles foram visitar esse jovem lá. Esse jovem diz que quando eles chegaram para visitar, ele jogou o cigarro fora, e ele estava na mente o seguinte, o pensamento dele: eu vou na igreja hoje, mas eu já vou desviar. Ele já estava na cabeça que ele ia desviar. Eu não vou falar o nome dele não, porque não vem ao caso. Mas ele fala para Simone que se não fosse aquela visita dos líderes de jovens naquele exato dia, ele não tinha voltado para a igreja. Ele tinha muitas dificuldades, muitas ordens aí. Fumava, prostituía, era um jovem desses aí animado. E ele falou que se não fosse aquela visita naquele dia, ele não tinha firmado. Então o que eu quero falar para os líderes de departamento? Irmãos, visita o pessoal, visita os novos convertidos. Faz aí como tinha antigamente, uma equipe de visita. Antigamente tinha no meio dos departamentos a equipe de visita dos departamentos. E vai visitar domingo à tarde, irmão. O que nós estamos fazendo domingo à tarde? Dormindo, assistindo filme. Visita alguém, vai visitar um novo convertido. Vai lá uma equipe lá de 2, 3. Então os líderes de departamento podem nos ajudar nesse sentido aí. Fazer visita, né, aos novos convertidos, convidar para os cultos. Eu ouvi muitas reclamações, irmão. Eu não vou também falar nada aqui em nome de ninguém que não vem ao caso, mas eu ouvi reclamações de pessoas da nossa congregação que estão lutando para as pessoas serem inseridas aqui e não estão conseguindo. Me falaram isso, que estão lutando.
E o problema é que não apontaram, não foi no departamento não, apontaram foi as lideranças. Apontaram as lideranças. Que liderança não vai atrás? Que liderança não visita? Que liderança não ajuda? Eu falei só, vai, irmão. Aí você vai falar com as lideranças, né? Eu lamento do mesmo jeitinho que você. Mas eu estou falando isso para dizer o quê? Que a gente tem que fazer uma reflexão. A gente tem muitas programações. Eu não sou contra, pelo amor de Deus. Para fazer pamonha, aquela maravilha. Aquele tanto de Jó fazendo pamonha, vendendo pamonha. Se une para ir atrás dos que estão afastados também. Se une para visitar os que estão chegando. Precisa ter essa união para tudo, né? Para fazer as coisas acontecerem dentro da igreja também. E para finalizar aqui, as estratégias do departamento. Eu quero, vocês têm alguma coisa para falar de estratégia do departamento? Alguém tem alguma coisa para falar de estratégia dos departamentos? Irmãos, eu creio que existe um trabalho que pode ser feito pelos departamentos, pode ser proposto, que são trabalhos, como o João Paulo falou, ali, externos. Os jovens tinham uma reunião tal de um dos tais, né? Acho que foi na época do Diego que criou, né, Diego? Reunião dos tais. Aquilo ali é um trabalho bom, né? Vocês faziam fora da igreja, as pessoas iam na casa, tinha aquela reunião, tinha descontração. Eu acho que esse trabalho, irmão, ele precisa ocorrer na congregação. Essas reuniões externas, os jovens e adolescentes, está certo que tem programação da igreja e do campo. E às vezes nacional também, né? É muita programação. Mas no meio desse tanto de programação, dá para fazer. Dá para encaixar um culto fora na casa de alguém. Olha, a gente teve uma experiência quando a gente... Quem liderou o conselho diaconal comigo, acho que não está aqui, a Sueli e o Tim na época. A gente teve experiência no conselho diaconal, e finalizo agora, que a gente costumava fazer essas reuniões do conselho. Não sei se tem alguém que dessa época do conselho diaconal, mas nós fazíamos muitas reuniões na casa dos irmãos. Irmão, e era uma bênção. Era uma verdadeira bênção. O conselho diaconal ficou unido. A gente aumentou o número de obreiros da congregação. A gente ficou mais perto um do outro. Então o que é que eu quero dizer para os irmãos? A integração, ela deve acontecer, mas nós temos que levar em consideração que apenas aqui no templo dificilmente vai acontecer. A gente tem que ampliar a nossa visão, a gente tem que sair um pouquinho da igreja, ir atrás das pessoas, fazer trabalhos intencionais. Olha essa palavrinha, trabalho intencional. Tem que ter intencionalidade, irmão. Eu não posso fazer um trabalho aleatório. Não, vou fazer para ver se... Não, vou fazer por causa disso aqui. A gente tem que ser intencional nas nossas coisas. Porque sendo intencional, Deus ajuda também. Quando Deus entende que você tem um propósito para cumprir, Deus ajuda. Então que nós tenhamos isso em mente, que os irmãos da nossa congregação queiram integrar mais as pessoas e que nós sejamos intencionais naquilo que nós queremos fazer. Deus abençoe e eu devolvo aqui a palavra. Palavra boa, digna de toda aceitação. No último slide faltou uma pergunta. O que o pastor deve fazer para melhorar, né, a integração? Irmão, integração vem junto com inclusão. Nós estamos aqui há pouco tempo, mas já deu tempo para vocês conhecer o pastor um pouquinho. Esse assunto de hoje é de suma importância. Olha para o seu lado, direita, esquerda, atrás, você vai ver poucas pessoas, até que tem, que chegaram por aqui agora, nesse um ano para cá, e talvez ainda não receberam visitas dos líderes do departamento, talvez não recebeu visita do próprio pastor. Interessante. A irmã Érica, conversando comigo hoje, ela disse: pastor, acredito que nessa mesma visita de discipular,
ela disse: olha, o dono da casa lá perguntou, o pastor veio também? Não, ele talvez não está nem sabendo, mas o que foi? Não, aqui a gente gosta muito da igreja, mas não gosta muito do pastor, e eu queria que ele viesse aqui. Olha só através desse trabalho de residência é que fica sabendo dessas coisas. Olha, meu Deus. E aí eu disse, irmã Élica, o mais rápido possível, daqui para domingo, eu estou cheio de compromisso, mas se der, nós já estaremos lá, vamos lá fazer uma visita, vamos estar juntos, porque só se conhece, irmãos, no tete a tete, na conversa. E o discipulado é isso aí, ó. Os próprios irmãos da congregação, quantos eu ainda mais a pastora não visitamos, e só vão te conhecer direitinho, e você vai conhecer o pastor direitinho depois dessa visita, dessa primeira visita. Tem que acontecer. Então, nosso número é pequeno aqui hoje, mas eu vejo um exército mudando a realidade do discipulado, que já tem sido uma bênção. Nós temos aí hoje, agora atualmente falando, umas 6 pessoas para batizar. E chegou para cá a irmã Ellen, está aqui, é parente sua, né, irmã? É sua filha, sobrinha. A Ellen chegou com o esposo e o filhinho, e eles não são batizados. E já disseram, ela congregava lá com a pastora Zélia no Sol Nascente, e o marido vinha aqui de vez em quando, ela também. Só que ele disse, olha, eu vou ser crente, mas eu quero congregar na congregação União. Olha que coisa linda, porque gosta daqui. Aí o que acontece? Já falou, pastor, nós queremos batizar, a gente vai batizar eu e meu filho. Então nós temos uns 6, mas se a gente discipular certinho, já estivesse fazendo isso, porque às vezes a gente perde um, perde outro. Eu acompanhei um moço aqui da igreja, não vou dizer o nome, mas eu vi que ele estava com dificuldade dessa integração. Quando eu vi ele lá na sua casa pelo vídeo, eu fiquei feliz demais. Diz que o cabo era o assador da carne. Ele disse, pastor, ele mesmo falou para mim, pastor, eu estava perdendo muito tempo, agora eu estou mais perto da juventude, estou vendo o quanto que é bom ser crente. Foi batizado no batismo passado. Então, irmãos, se cada um de nós sair aqui dessa noite, sair daqui hoje com esse pensamento, eu vou dar o melhor, eu vou ajudar, eu vou evangelizar, eu vou ganhar para Jesus, ou então eu vou pelo menos discipular. Eu quero discipular. Se você tem conhecimento, se você gosta de fazer isso, chegou a hora, não podemos ficar mais parados. Ou então já cansamos de ver muitas vidas vindo até aqui na frente, mas saiu ali, não corremos atrás. Vamos orar, né? A pastora já botou a mão no rosto ali, dizendo, ele não vai parar. Mas é empolgante esse assunto. Por isso que nós temos todo mês uma quarta-feira para esse assunto, viu, pastor Carlos? Eu estou achando pouco. Aleluia. Ô Irineu, por gentileza, não vamos deixar essa oferta não. Quem tem uma oferta, irmão, enfia sua mão no bolso aí e deixa Deus te usar. Vamos dar uma oferta. Final de mês vocês já sabem. Estou olhando a tesoureira ali e orando, Deus, trabalha aquela tesouraria hoje. Tá? Amanhã não podemos deixar de estar aqui. Nosso vice-presidente, pastor José Anderson, um homem que tem uma palavra de Deus, uma palavra excelente. Você vem de novo? Vem. Amém. É bênção. Né? Viu, Lazinho? Lázaro é o líder da quinta. Pessoal da música, Abidecai está aí.
firme. Né, Benedito? Tem, não. Vamos ficar de pé. E assim, irmãos, se cada um realmente abrir o coração para trabalhar e ajudar uns aos outros, aí fala do amor fraternal, preocupar com o outro, o irmão não está vindo, o irmão desapareceu, o que aconteceu? A gente vai crescer muito mais. Porque muita gente fala, Deus quer qualidade. Não, Ele também quer quantidade. Se não fosse assim, eu não estava demorando um pouquinho para arrebatar a igreja. Por causa da sua longanimidade. Glória a Deus. Domingo a nossa Santa Ceia. De manhã é lá na Matriz, a EBD. Quem for chegando, vamos sentando juntos, vamos arrumar um lugar ali, entrando mais para a direita. Pastor Tomar, e está vendo assim, a quantidade de pessoas que vai, talvez ainda muito para a catedral. Olha aí, talvez ainda mude para a catedral. O pastor Baltazar está esperando, né, os dirigentes a tomar essa decisão. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um. João Paulo, fala comigo 5 minutos, pode? Vamos orar para dar tudo certo. Amém? Deus abençoe o nosso professor de hoje, Silmar. Palavra boa, sempre, né? Deus tem usado. Aleluia. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra nesta noite. Te agradecemos pela visita do pastor Carlos. Te agradecemos pela vida de cada um dos teus servos que aqui estão, que saíram de vossos lares e vieram para cultuar o Senhor na beleza da sua santidade. Pai bendito, uma noite de paz, de segurança, de bom sono. Abençoe cada um dos teus servos. Mais uma noite, mais um dia que se chega e que amanhã à noite estejamos aqui no culto da vitória. Pai bendito, nós oramos no nome santo de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todos, e todos dizem amém. Terminado em nome de Jesus. Deus abençoe. Quem quiser falar comigo, estou aqui à disposição. Galera, deixa o like, se inscreve no nosso canal.